o clamor que ecoou por 10 anos, por 10 longos anos, uma oração silenciosa subia aos céus, todas as noites. O coração esperava, mesmo quando as respostas pareciam distantes, cada lágrima derramada, cada sussurro na madrugada, parecia se perder no vento. Até que de repente Deus respondeu. E quando ele respondeu, ninguém conseguiu conter a emoção. O que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras, mostrando que o tempo de Deus nunca falha e que sua promessa é sempre fiel. O clamor que não cessava há menos uma década de fé inabalável, havia algo profundamente tocante na persistência daquele coração. Não era uma fé cega, mas sim uma convicção que nascia da intimidade com o sagrado. Durante 3.650 noites, as mesmas palavras eram murmuradas. Os mesmos pedidos eram apresentados ao altar invisível da esperança. Amigos questionavam, familiares sugeriam que talvez fosse hora de aceitar outras possibilidades. Mas ali, naquele quarto silencioso, a oração continuava. Era como se cada palavra fosse uma semente plantada em solo celestial, aguardando pacientemente a estação da colheita. No silêncio de Deus, a esperança se fortalecia. O que mais impressionava não era a oração em si, mas a forma como o silêncio divino era interpretado. Onde muitos veriam abandono, aquele coração via preparação. Onde outros enxergariam negativa, ali se cultivava a certeza de que algo maior estava sendo tecido nos bastidores da eternidade. O silêncio não era vazio, era prenhe de possibilidades. Era como se Deus estivesse preparando uma resposta tão perfeita, tão precisa, que precisava de tempo para ser moldada com perfeição absoluta. As noites de lágrimas que ninguém via, mas a fé verdadeira não é a ausência de dor. Nas madrugadas mais frias, quando o mundo dormia, as lágrimas corriam sem pudor. Eram lágrimas de saudade, de ansiedade, de um amor tão intenso que doía no peito. Ninguém testemunhava aqueles momentos de fragilidade humana, quando a coragem do dia se dissolvia na vulnerabilidade da noite. Eram lágrimas que regavam a terra árida da espera, preparando o solo para o milagre que estava por vir. Quando tudo parecia perdido, um sinal inesperado surgiu. Foi numa terça-feira comum, sem grandes expectativas, que o primeiro sinal apareceu. Não foi um raio no céu claro, ou uma voz audível. Foi algo sutil, quase imperceptível para olhos menos atentos. Uma coincidência que não era coincidência, um encontro que parecia casual, mas que carregava em si o DNA do sobrenatural. Foi como se o universo sussurrasse: prepare-se, sua hora chegou. O momento em que o céu se abriu e a resposta desceu. E então, aconteceu. Não da forma como havia sido imaginado durante todos aqueles anos, mas de uma maneira ainda mais perfeita. A resposta veio vestida de simplicidade, mas carregava consigo a majestade do divino. Era como se 10 anos de orações tivessem se materializado em um único instante eterno. O coração que tanto esperou finalmente pôde tocar a resposta com as próprias mãos, sentir sua textura, ouvir sua respiração. A reação de todos, emoção que palavras não explicam. Quem testemunhou aquele momento jamais esqueceu. Havia algo contagiante na alegria pura, na gratidão transbordante que não cabia no peito. Lágrimas de júbilo misturavam-se com risos de incredulidade. Era como se todos os presentes fossem tocados pela mesma chama sagrada, como se participassem de um milagre que transcendia a experiência individual e se tornava coletiva. Alguns choraram sem entender porquê. Outros ficaram em silêncio reverente, sabendo que estavam diante de algo santo. O milagre que transformou vidas para sempre. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas a resposta em si. Foi a transformação que ela trouxe. Pessoas que haviam perdido a fé a recuperaram. Corações endurecidos pela desilusão se amaciaram novamente. Aqueles que testemunharam a fidelidade divina em ação começaram a orar com renovada confiança. O milagre se multiplicou, tocando vidas que nem imaginavam ser capazes de crer novamente. O testemunho que renovou a fé de uma multidão, a história se espalhou como fogo em palha seca. Não porque foi contada de forma sensacionalista, mas porque carregava consigo a autenticidade do verdadeiro. Cada pessoa que a ouvia sentia algo se mexer dentro do peito, uma esperança adormecida que despertava, uma fé esquecida que voltava à vida. Era um testemunho que não precisava ser forçado ou dramatizado. Sua força estava na simplicidade da verdade vivida. Quando Deus age, nada permanece igual. O que mais impressionava era como a resposta divina havia reorganizado, não apenas uma vida, mas toda uma rede de relacionamentos. Era como se Deus, ao responder uma oração, tivesse tocado um dominó que desencadeou uma reação em cadeia de transformações. Famílias foram restauradas, amizades foram fortalecidas, sonhos foram reavivados.
A ação divina havia criado ondas que continuavam se expandindo, tocando praias distantes de vidas que nem imaginavam ser alcançadas. Uma historial que prova-o, nunca desista de clamar. E assim, uma década de orações silenciosas se transformou no testemunho mais eloquente de que o tempo de Deus é perfeito. Não porque seja rápido, mas porque é preciso. Não porque seja fácil de compreender, mas porque é profundamente sábio. A história daquele coração persistente tornou-se um farol para todos os que ainda esperam. Um lembrete de que algumas respostas precisam de tempo para amadurecer e que a fidelidade divina nunca falha, menos ela apenas aguarda o momento perfeito para se revelar em toda a sua glória. Hoje, quando alguém perde a esperança, quando as orações parecem se perder no vazio, essa história ressoa como um eco eterno. Nunca desista de clamar, porque do outro lado do silêncio, Deus está preparando uma resposta que será mais perfeita do que você jamais sonhou.